Quando eu nasci, ela já não era jovem. Na verdade, ela já tinha vivido mais tempo do que o tempo que passou desde então. Daí o primeiro assombro. Na década de 1970, só as mulheres mais fortes podiam ter filhos depois dos 40. O engraçado é que ela não pareceu envelhecer desde então. Lembro dela sempre forte e sorridente, dentes pronunciados, como os meus, cuidando do quarto e cozinha nos fundos da casa do meu avô, lutando para melhorar de vida. Depois, já na casa da Bajiba, me levando pelas mãos pelos 3 tombos, para cima e para baixo, para comprar algum brinquedo. Ou com seu maiô cor de vinho na praia de Santos, me embrulhando numa saída de praia branca. Mas às vezes o sorriso virava zanga, e aí era melhor correr, porque os tapas também eram fortes, e doíam para valer. No meu pré-primário, na escolinha da Rua Italva, ela se revezava com outras mães para tomar conta da molecada. Ela sempre falava com saudade do quanto gostava de estudar e como ficou triste por ter que parar. Eu não entendia bem aquilo e ficava vendo minha mãe, uma menina, andando descalça pela rua de terra em direção à escola. Uma certa escola no interior de Atibaia, papel de pão e lápis na mão, recitando uma lição. Imaginava ainda antes, ela nenê num navio de Portugal a Santos. A mesma Santos, quem diria, que viria a vê-la de maiô cor de vinho. Mais Glória que Cabral, toda enroladinha numa roupa quente de europeu. 4 anos antes ela nascia, em Mogadouro. Ali pertinho, em Lisboa, estava a morrer Ernesto Ferreira Condeixa, pintor ilustre, enquanto, do outro lado do Atlântico, o presidente Getúlio Vargas decretava a adoção do acordo ortográfico entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Portugal. Pintava-se o caminho para a vinda da pequena portuguesa ao Brasil. Durante a guerra, minha mãe me aparecia com um monte de irmãos numa casa grande, com poucos móveis, procurando carne de porco no latão de banha, ou acompanhando pelos tomateiros meu avô, que tentava se acostumar à terra estranha, os novos vizinhos, a pobreza, aquele calor, aquela língua. Ou comendo o fular da minha avó, e, mais crescido um pouco, trabalhando na granja, na olaria, esse sim, trabalho para poucos homens, ou cantando com gosto no coral da igreja. Glória! Minha mãe já era órfã de pai quando veio morar na Comandante Taylor com a Lino Coutinho, no Ipiranga, bairro de onde nunca mais saiu. Foi aqui, na esquina das ruas Comandante Taylor com Lino Coutinho, que minha mãe veio morar em 1960. Ela só saiu daqui quando se casou, em 1964. Foi no ponto do bonde, no Sacomã, que ela, já com seus 30, conheceu um cara. Ela nem sabia ainda, mas esse cara viria a ser o cara que ficaria ao lado dela pelo resto da vida. Mas essa já é outra história. Às vezes eu ficava querendo que ela me explicasse como eles tinham se conhecido, como era namorar e casar. Ou melhor, para que tudo isso? Porque eu tinha um medo enorme de deixar a segurança da minha mãe. Mas ela nunca falava muito disso. Lembro bem dela abraçada com meu pai, saindo da missa, e beijando ele de leve na boca, bem discreta, para se despedir de manhã. Mas do que eu me lembro mesmo é dela no porão, costurando, e eu embaixo da cadeira, catando trapinhos, linhas ou alfinetes do chão com um imã, ou folheando as revistas de moldes. Um ou outro botão novo dela sempre sumia para aparecer mais tarde num brinquedo meu. A costura dela ajudava a apagar aquele menino que crescia com pressa. Quando ela fez 50, eu dei meu primeiro presente, o primeiro que eu mesmo fiz, um suporte de toalha. Trabalhei muito nele, com a madeira e os formões do meu pai. No final, eu escrevi, a fogo, parabéns pelos seus 50 anos. Já pensou receber um presente com a sua idade escrita nele? Daí pra frente, ela teve que aguentar muita arte. Eu não gostava de estudar na escola, comecei a dar trabalho, sumir na rua, namorar, tive uma banda, fugi da igreja, da faculdade. Enfim, comecei a ter minha própria opinião. Ela ficava uma fera, e foi a época em que me lembro dela mais severa,
às vezes até magoada. De um jeito ou de outro, muito do meu caráter hoje e meu jeito de encarar a vida são fruto dessa época, e um pedaço de espelho do que ela é. Goste eu, goste ela, ou não. Acho que o que eu mais admiro nela, além dessa força que ela só achou de aumentar, é o gosto que ela ainda tem por aprender. Os livros, o rádio, a AM/FM, que ainda fica do lado da máquina de costura, a TV, qualquer coisa. Até aprendeu inglês com a minha irmã. Às vezes me comprava um livro e, sem dinheiro para tanto, me pedia para ler devagar. Suspirava quando via que eu já tinha devorado as páginas todas, mas fazer o quê? Gastou com a gente para valer. Poucas vezes eu consegui ver isso, mas ainda dá tempo de reconhecer. O que será que você não conseguiu ter, mãe, para que eu tivesse o que eu queria? Se eu pudesse, eu te dava tudo hoje. Mas eu também a vi chorar. Acho que era de vergonha de se ver ali, fraca, indefesa, nas mãos de uma doença que ela não conhecia. Ali eu vi que minha mãe também era capaz de aprender. E é lógico que ela já superou tudo isso. O que ela quer mesmo hoje é viver. Olha aí ela. Não é a mesma jovem que eu vi pela primeira vez há 38 anos? Parabéns por mais esses 40. Opa, será que eu devia ter falado? I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. Love letters straight from your heart.